Sejam bem-vindos a mais um dia de conferência, hoje com a temática Autocompaixão e Transtornos Alimentares, uma relação possível, com a palestrante Joseline Alves, ela que é graduada em nutrição pela Universidade Estadual do Ceará, nutricionista do Hospital Universitário Walter Cantídio, especialista em transtornos alimentares e obesidade. Ela é coordenadora Resmute com ênfase em saúde mental, na UFC, supervisora do Cetrata ATA e atua nas equipes do Ambulatório de Saúde Mental e da linha de cuidados em obesidade do Hospital Universitário Walter Cantídio. Aproveitem essa conferência. Olá, é um prazer estar de volta no curso do Cetrata, dessa vez para falar de um tema que me alegra bastante, mas que é bastante desafiador também. Vou compartilhar minha tela. Autocompaixão e transtornos alimentares, uma relação possível? Como eu já me apresentei anteriormente, eu sou Joseline, sou nutricionista do Cetrata. Lá, como vocês puderam ver durante todo esse curso, a gente trabalha com o tratamento, pesquisa e ensino dos transtornos alimentares. E como nutricionista que trabalha com transtorno alimentar, nós precisamos desenvolver habilidades que não são tão comuns ao nutricionista. Habilidades que demandam um pouco de estudo de psicologia, estudo de psiquiatria e também estudo de outras abordagens para trabalhar com o paciente acometido pelo transtorno alimentar. Isso devido à formação em nutrição ser uma formação normalmente bastante voltada para o entendimento e a prática da dietoterapia. Para alguns pacientes, para algumas pessoas, a dieta, né, pode ser um problema muito grande. Ela pode ser o gatilho para o início de um transtorno alimentar ou para uma vida completamente disfuncional com a alimentação e com o corpo. Por isso que vocês viram durante todo o curso do Cetrata outras abordagens, outras formas de trabalhar uma alimentação saudável que não a dieta. E nessa jornada, para esse desenvolvimento profissional, mas também um desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de uma busca interior, eu me deparei com o Mindful Eating, que é o comer com atenção plena, que vem do Mindfulness, que é a atenção plena, né? Literalmente no inglês, Mindfulness é a atenção plena, e que também acaba se desenrolando para os estudos de compaixão. Isso foi claro que não é obrigatório, né? Não é algo que obrigatoriamente para você tratar paciente com transtorno alimentar você tenha que estudar compaixão e autocompaixão, mas para mim faz muito sentido e foi um desenvolvimento natural. Então, há alguns anos eu participei de estudos online, né, e venho tendo essas práticas de lá para cá. Essa é a parte da jornada pessoal. Em relação à parte profissional, a autocompaixão, essa habilidade, tanto da compaixão como da autocompaixão, a gente consegue cada vez mais encontrar estudos, encontrar base científica para que ela seja aplicada com pessoas em sofrimento psíquico, porque a gente vê uma melhora, tanto relacionada à ansiedade como à depressão, e ela pode já, para pessoas que têm essa habilidade desenvolvida, ser um fator de proteção. Então, talvez seja algo bem interessante para profissionais de saúde de forma geral, e principalmente aqueles que lidam com saúde mental, conhecerem, se desenvolverem também, e quem sabe até aplicar com seus pacientes. Se eu mesmo não tenho paz, como posso ajudar outros a encontrá-la? Então, acaba que a jornada profissional, de alguma forma, ela vai ter um contexto também, ela vai ter que andar lado a lado com essa jornada pessoal, esse desenvolvimento e esse autoconhecimento pessoal.
Então, vamos lá. Falando sobre esses cursos online que eu falei, na verdade, foram grupos de estudo, foram desses dois livros que para mim serviram como base, e são dois autores que têm bastante, tanto muita prática como muitos estudos, e os dois desenvolveram desenvolveram programas para esse desenvolvimento dessa habilidade da autocompaixão e da compaixão. No caso da compaixão com o Thupten Jinpa. O Thupten Jinpa é um ex-monge. Ele foi, durante muitos anos, ainda faz, eventualmente, mas durante muitos anos ele foi o único tradutor do Dalai Lama. E quando ele deixou de ser monge, ele foi para a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e desenvolveu o CCT, que é o Programa de Treinamento da Compaixão. É o Treinamento de Cultivo da Compaixão. É um treinamento muito parecido com os treinamentos de mindfulness, né? Aqueles treinamentos que a gente sabe, de 8 semanas, em que são desenvolvidas os diversos tipos de práticas. E aí há uma necessidade, claro, de uma prática no dia a dia para que se desenvolva essa habilidade. Então, o Thupten Jinpa, ele fala nesse livro, Um Coração Sem Medo, tanto da prática da compaixão. Na verdade, ele é um livro muito interessante. Ele fala sobre a jornada dele no Tibete, né, como foi essa saída, fala do Dalai Lama, fala dessa particularidade dessa história tão interessante, né, Tibete e China, e também traz durante o livro o processo do programa que ele desenvolveu em Stanford. Autocompaixão é o livro da professora Kristin Neff, que, se a gente colocar autocompaixão no Google, vai ser a principal referência que encontramos. Ela tem TED Talks, ela tem muitos estudos nessa área. Então, vou deixar no final o site dela para que quem tiver interesse possa buscar. E dentro do site dela tem todos os estudos que eles já fizeram em PDF, né? Tem muita coisa, e ela seleciona por tópico. Então, para pacientes com TDAH, pacientes com depressão, para pacientes com questões corporais, ela faz essa separação já, e fica bem fácil de acessar. E a Kristin Neff, ela também tem uma jornada pessoal em relação à autocompaixão, né? Então, ela mostra no livro, também o livro é ótimo, muito fácil de ler, tem tanto, os dois tem na Amazon, você pode comprar por e-book ou pedir o livro físico, e também no livro já traz várias formas de você praticar. É um livro que dá para a gente indicar para um paciente, não só um paciente, uma pessoa, várias pessoas, já indiquei bastante o livro, e ele é um livro que a própria pessoa pode ler e tentar já colocar em prática, né, o que ela sugere. E ela começa estudando autoestima, como ela coloca nesse livro, e ela percebe que há uma necessidade de evoluir de algo a mais para a autocompaixão, né? E é isso que a gente vai ver, eu vou mostrar um pouco para vocês essa diferença. Por que falar de autocompaixão se a gente já tem um construto tão bem disseminado, né, entre psicólogos, entre educadores, pedagogos, psiquiatras, sobre todas as pessoas que lidam com saúde mental, sobre os benefícios da autoestima. Então, que diferença é essa? Tá falando de autoestima, falando de autocompaixão, mas me parece autoestima. Então, tentar fazer essa diferença e o que é que vale a pena da gente estudar da autocompaixão, tá? Então, essa diferença. A autoestima, ela é uma comparação. Então, assim, eu preciso de um cabelo melhor, eu preciso de um emprego melhor, né? Então, eu me comparo, e principalmente, eu posso me comparar comigo mesma, e principalmente até uma relação de estar acima da média, como se nós todos estivéssemos sempre buscar acima da média, estar acima da média. Estar na média, ser uma pessoa mediana, ser mediana em tal habilidade, nos parece muitas vezes uma ofensa. Parece algo, ser mediano, parece até lembra um pouco de mediocridade, mas que na verdade, se a gente for ver, existe uma média, né? Existe uma média, e tem pessoas que estão acima da média para um fator, e tem pessoas que estão acima da média para outros fatores.
E aí, muitas vezes, essa busca dessa autoestima elevada, ela é essa busca de estar acima da média. Mas nós podemos perceber que nem em todos os aspectos de nossas vidas nós estaremos acima da média sempre. Né? Então, eu posso ser uma profissional acima da média, mas talvez eu não consiga ser uma mãe acima da média. Eu tenho limitações em relação a tempos com meus filhos. Eu consiga ser uma profissional acima da média, mas eu tenha dificuldades em relacionamentos amorosos, então eu não consiga ter uma relação amorosa estável, eu não consigo estar acima da média nesse aspecto. Então, será que realmente essa média, ela é algo ruim? Né? E aí, muitas vezes, uma cobrança, né, de estar acima da média. Essa autoestima, ela é contingencial, ela depende de um fator, ela depende de fatores. Se naquele momento eu consigo um emprego que é visto como algo acima da média, tá ótimo. Mas se eu perco esse emprego, se eu sou demitida, então acabou a autoestima, né? Ela é contingencial, ela depende e ela é temporária também, né? Ela sempre vai depender de algo. Então, se eu me arrumo toda, minha autoestima está lá em cima, daqui a pouco ela pode estar lá embaixo no momento que eu não consiga me arrumar, que eu não esteja com vontade de passar maquiagem, que eu não esteja com vontade de vestir roupa assim, assim, assado. Então, essa autoestima, ela pode baixar, é contingencial. Ela depende muitas vezes desse referencial externo. Então, há essa comparação com algo. Né? Sempre como é a média e como eu estou acima dessa média ou não. Isso me leva, normalmente, a um isolamento, né? Porque eu preciso ter destaque. Eu não posso estar junto com a maioria, né? Ser mais ou menos como todos. Um aluno nota 8 com a maioria, com nota 7, há sempre essa busca para que esse aluno seja o aluno nota 10. E essa desconexão, estar acima da média. Né? Eu preciso me diferenciar para que minha autoestima seja maior. E muitas vezes eu preciso que o outro seja menor. Para que essa autoestima esteja alta, elevada, eu preciso que pessoas estejam na média, né? Para que eu esteja acima da média. E aí eu preciso rebaixar as pessoas, né? Um pouquinho sobre essas questões da autoestima. Diferentemente da autocompaixão. Ela é estável, né? Ela independe se você está empregado ou não, se você tem um carro do ano ou não, se tem um carro assim ou não. Ela não, a autocompaixão, ela não diz respeito a situações que mudam. Ela simplesmente é, ela não depende. Essa aceitação incondicional do que eu sou, como eu sou neste momento. É o que eu tenho hoje, é o que temos para hoje. Um olhar atento, né? Então, ela olha com cuidado e olha com precisão também. E é uma disposição para o cuidado. Então, isso a gente vai ver que faz muita diferença quando a gente pensa em autocompaixão, quando a gente pensa, mas será que eu posso ter autocompaixão? Eu posso sair da criticidade, eu posso sair do autojulgamento, mas isso não vai me levar a uma autoindulgência? A simplesmente me conformar? E aí é essa a diferença. Esse ponto da disposição de cuidado que a autocompaixão traz. Então, a autocompaixão oferece as mesmas vantagens da autoestima, sem suas desvantagens perceptíveis. Aqui a gente tem um dos estudos que estão disponíveis lá nesse site que eu falei para vocês, que eu vou passar um pouquinho mais na frente. Então, aqui é uma comparação de 3.000 pessoas dos benefícios de autocompaixão e autoestima. Então, a autocompaixão é esse sentimento estável, um sentimento constante. Ela independe de resultados específicos. Então, eu não preciso ter passado numa prova para estar me sentindo, né? Como é que eu estou quando eu não passei nessa prova? O que vai estar lá? É a autocompaixão. A autoestima e a autocompaixão são, na verdade, dois lados da mesma moeda. A primeira foca no nosso prazer, a segunda no nosso sofrimento. Uma celebra os nossos pontos fortes como seres e a outra aceita nossas fraquezas. Christine Neff. Então, essa diferença, né? Outra coisa muito comum da gente perceber é essa diferença entre a autopiedade e a autocompaixão. A autopiedade, da mesma forma que a autoestima, ela é contingencial. Ela depende, ela é temporária, ela depende de alguma coisa que aconteceu.
E normalmente vem como aquela pessoa, aquela percepção, né? Sou a pessoa mais azarada do mundo. Por que comigo? Por que foi acontecer isso comigo? Porque a traição do meu parceiro foi comigo, né? Eu sou a pior pessoa do mundo, eu não sirvo para nada, né? Então vem se exagerar o sofrimento, essa coisa carregada. Diferente da autocompaixão, né? Que também está lá, por exemplo, no momento da traição, mas ela é estável, inerente a essa percepção que é difícil para todos. Independente de que nesse momento eu esteja sofrendo mais, eu esteja sofrendo muito, existem 7 bilhões de pessoas no planeta. E muitas delas estão passando por situações, muitas vezes, até mais difíceis do que essa que eu estou passando. E todas irão passar por alguma situação. Todas irão ter desafios, ter sofrimento. Não existe esse ser humano que não passe por situações difíceis e de sofrimento durante uma vida. E aí, o conteúdo da atenção plena, tá, desenvolvendo essa habilidade da autocompaixão, é a possibilidade de ver o sofrimento como ele é, né? Dar aquele tamanho para aquele sofrimento, que muitas vezes pode ser um sofrimento enorme mesmo, né? Pode ser muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Pode ser um filho doente, uma doença em você, a perda de um emprego, o abandono de uma pessoa. Então, aquela coisa de extremo sofrimento. Mas aí eu consegui dar o tamanho que esse sofrimento é, né? O tamanho que realmente ele tem. E a Kristin Neff, no livro dela, né, eu vou trazer essa abordagem mais voltada para o que a Kristin Neff coloca no livro Autocompaixão. Ela traz esses 3 elementos da autocompaixão, né? Ela separa didaticamente dessa forma: em bondade consigo mesmo, humanidade compartilhada e na atenção plena, tá? A gente vai falar de cada um desses 3. A bondade consigo mesmo, como é que seria? Mais uma vez, essa conformação, é eu ser aquela pessoa, ai, porque eu mereço, né? Aquela coisa de sou o centro do universo, mereço toda a atenção do mundo, todos têm que cuidar de mim. Não é isso, né? Tratar nós mesmos como tratamos um bom amigo. Se a gente pensar, muitas vezes eu posso ser mais duro comigo mesmo, ter um julgamento mais forte comigo mesmo, do que eu teria com um bom amigo, né? Então, assim, de me perceber muito pior do que eu realmente sou em certos aspectos e em certas ações, em coisas que, por exemplo, podem dar errado, como simplesmente virar numa rua errada, e naquele momento, né, já vem aquele, como eu sou burra, como eu sou idiota, coisa que você não faria se fosse um amigo seu dirigindo, né? Acontece com todo mundo. Essa diferença de autoindulgência, não é esse conformismo, né, de se perceber como, realmente eu sou o centro do universo, as coisas comigo não tem problema porque realmente acontece, mas não tem problema porque sou eu. E aí, quando é o outro, isso é diferente, né? Existe esse componente ativo de querer-se bem e querer ficar bem. Evitar criticismo, julgamentos duros, comentários depreciativos internos. Isso nos lembra muito o transtorno alimentar, né? São pacientes que normalmente têm um senso crítico extremamente negativo, autojulgamentos muito duros, comentários depreciativos. Então, é aquela pessoa: eu sou gorda, eu sou feia, eu não sirvo para nada, eu só vou conseguir fazer alguma coisa, eu só vou conseguir casar, eu só vou conseguir trabalhar, eu só vou sair de casa quando eu emagrecer. Então, essa mentalidade, né, do corpo ser um valor. Então, eu preciso ter aquele corpo tal, eu preciso ter aquelas coisas, ser daquela forma para que eu consiga um dia poder ser uma pessoa que merece ser feliz, merece se tratar bem. Usar a linguagem amorosa para uma situação de dor. Então, a dor, a gente não escolhe. Ela está ali, né? Ela se coloca ali, numa situação de doença, como, por exemplo, agora o coronavírus, né? Independente da situação social, da quantidade de dinheiro, do país que se vivia, o coronavírus chegou da mesma forma para todos os seres humanos. Claro que, dependendo
da questão financeira, dependendo do lugar onde você vive, das suas questões de moradia, do acesso à saúde, você vive o coronavírus de uma forma diferente. Mas afetar o ser humano, seja aqui na China, nos Estados Unidos, ele afetou de forma igual. Bastava ser humano para correr o risco de desenvolver uma doença grave por conta do coronavírus. Então, dessa mesma forma, né? Então, a dor, ela é inerente, ela vai estar ali. Mas como eu vou viver, pode ser uma escolha. Posso escolher me tratar bem durante esse processo de dor, que muitas vezes vai para o lado do auto-julgamento, da culpa. Se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado. Então, sempre essa busca pelo culpado, ao invés de simplesmente uma percepção de que a dor, ela está ali, e eu posso me tratar bem durante aquele processo de dor. Lembrar-se que errar faz parte da vida. Seres humanos são imperfeitos. A gente sempre ouve isso. Errar é humano. Mas isso não faz parte do nosso dia a dia, muitas vezes. Há uma situação de uma extrema culpabilidade, né? Isso é muito claro, muitas vezes nas famílias ou em situações de empresas. Acontece algo errado, ao invés da gente buscar resolver, ao invés da gente buscar a solução, há toda uma questão primeiro em cima da culpa de quem fez aquilo. E aí a gente vive esse processo muitas vezes como se estando na vida, como se estando no trabalho, como se estando, né, em família, não fossem acontecer situações de desafio, situações de problemas, vão acontecer, não tem jeito. E aí, como a gente vai enfrentar essas situações, é que pode ser realmente o diferencial. O autocriticismo, ele leva a uma redução da autoeficácia. Então, se eu me percebo uma pessoa que não é merecedor, uma pessoa que não dá conta, uma pessoa má, normalmente é uma pessoa que pode dar a volta por cima daquela situação, né? Piorando, claro, a ansiedade. Ao contrário da autobondade, que eu possa acreditar nessa minha habilidade, a habilidade que todo ser humano tem, de buscar as mudanças necessárias para que saia daquela situação de sofrimento. Essa vontade de melhorar, essa vontade de crescer. Como seres humanos, o sofrimento é uma parte inescapável de nossa realidade. E quanto mais cedo desenvolvermos uma relação saudável com ele, melhor. O primeiro passo é aprender a aceitar a dor e o sofrimento sem resistência e sem cair na tentação de uma solução imediata. Então, essa percepção de que haverá dor, haverá sempre, vai ter alguma situação na vida, né? Então, se você casou, é uma alegria imensa um casamento. Vai ter problema, vai ter problema. Se você teve um filho, que alegria ter um filho, mas vai ter problema, né? Você vai, a partir de agora, você é mãe, você é pai, você vai enfrentar situações de doença de um filho, de medo, da violência. Então, claro que vai vir sofrimento junto. Não tem como. Passei no mestrado, entrei para o doutorado. Vai ter sofrimento. Vai vir sofrimento com isso. Claro que vai vir um monte de alegria. Mas claro que vai vir sofrimento. Não tem como eu fugir disso, tá? Isso é o que Tuptenjimpa fala, né? Então, essa percepção de que o sofrimento é uma parte inescapável da nossa vida facilita para que a gente enfrente esse sofrimento e consiga com ele a solução realmente para aquele sofrimento específico. Outro elemento que a Kristina Neff coloca é a humanidade compartilhada. Então, a gente perceber essa experiência à luz da experiência humana comum. Então, eu posso me perceber isolada no meu sofrimento. Por que está acontecendo isso? Só eu sofro, só eu, né? Uma mãe que tem o filho com transtorno alimentar, só eu passo por isso, só eu sofro. E quando você estende, né, e coloca o olhar para outras pessoas que estão sofrendo também, que estão passando por situações tão desafiadoras ou até mais desafiadoras que a sua, muitas vezes a sensação já é uma sensação mais tranquila, né? Eu me identifico, eu sou humana, eu posso
ter um referencial de conexão e não de desconexão. Sentimentos de inadequação e decepção são compartilhados por todos. Não existe esse super-homem, não existe essa super-mulher que vive uma situação de total aceitação e de uma vida perfeita, né? A vida de Instagram não é uma realidade, a gente sabe. Né? A gente olha ali, a gente fica com aquela situação, aquela sensação de que tudo está acontecendo com os outros, que a nossa vida só acontece coisas ruins, e aí muitas vezes deixa de perceber o quão bom as coisas podem acontecer, o quão boas as coisas já são com a gente, e o quanto também outras pessoas passam por situações muito mais difíceis que as nossas, né? A vida não é perfeita, coisas dão errado, para todos, para todos. A Christine Neff fala no livro de uma situação que ninguém, nem um ser humano que nasceu na face da Terra, assinou um contrato com Deus antes, ou com quem quer que você acredite que pode ser essa força do universo, dizendo, não irei sofrer. Não existe isso, né? Mas a gente age como se existisse. Eu vou entrar no mestrado, mas eu ajo como se não fosse haver sofrimento naquele mestrado, como se eu não fosse cobrada mais, como se eu não fosse ter mais tarefa, mais coisas para ler, mais coisas para fazer. Claro que vai ter. Claro que vai ter desafios. Claro que vai ter sofrimento. Vai ter um professor chato, vai ter um colega que eu não gosto, vai ter isso. Não vai ser perfeito. É doloroso, mas é normal. É normal. Reconhecer e validar o quanto aquela situação é difícil. E aí é onde a atenção plena pode entrar, né? Quando eu reconheço, eu valido que realmente é algo difícil de fazer um mestrado, é realmente algo difícil de fazer um doutorado, mas é possível. É possível. Eu posso fazer, eu vou me sacrificar mais, eu vou ter que, vou ter que trabalhar, mas é possível. Do mesmo jeito, uma mãe, um pai, passando por uma situação de transtorno alimentar com um filho, o quanto aquilo é difícil. Do mesmo jeito também o paciente. Você está doente, você já está passando por uma situação extremamente difícil, sim, mas que bom que você está tendo tratamento, que bom que você tem uma família e que bom que você está em busca. Então, Maslow traz essa necessidade básica, né, que é a conexão humana. Então, no momento que a gente se sente conectado, no momento que a gente se sente compartilhando as situações difíceis da vida, isso nos traz uma facilidade, vamos dizer, uma maior possibilidade de conseguir superar aquela dificuldade. E Kohut nessa psicologia do self. Então, esse ato de pertencer, ele é fundamental. Nós, como seres humanos nós buscamos essa busca do pertencimento, né? Uma busca nossa de estarmos com semelhantes. E se eu me identifico como alguém que sofre mais do que os outros, ou que ninguém está sofrendo, todo mundo está feliz, então fica difícil realmente de eu me encaixar como alguém que pertence. O próximo elemento é a atenção plena. Então, esse desenvolvimento dessa habilidade é estar consciente do seu sofrimento tal qual ele é, nem mais nem menos. Tem gente que está sofrendo muito mais do que eu nesse momento, e tem gente que está sofrendo muito menos, mas todos estamos. E vai passar, tudo passa, nada permanece. Perceber e estar com sofrimento. Não se pode curar o que não se pode sentir. Então, se eu sigo numa negação, se eu sigo dizendo que não estou doente, se eu sigo dizendo que aquilo é uma bobagem, que aquela menina não come porque não quer, que essa situação não era para a gente estar vivendo, que tudo isso é uma besteira, então fica mais difícil, né? A gente segue no sofrimento porque ele está lá, não vai sofrer, não vai deixar de existir porque a gente passou a negá-lo, mas acaba sendo um sofrimento maior. A atenção plena permite ver a situação de uma forma ampla, ajudando a garantir que não haja sofrimento desnecessário. É esse sofrimento de que, além do que já é inerente à situação, né, a uma doença, por exemplo, eu trago o sofrimento da culpa, eu trago o sofrimento da negação, eu trago um sofrimento que muitas vezes não haveria necessidade de estar ali. Eu tenho uma possibilidade de responder ao invés de reagir.
quando eu não estou atento, quando eu não estou percebendo a situação, normalmente eu simplesmente vou responder. É o que muitas vezes a gente vê os pais passando por isso, né? Então, como eu não aceito aquele sofrimento, como eu não quero aquilo, eu nego, eu culpo, eu muitas vezes eu só respondo. Eu sou aquele fio desencapado, né? Tá ali, qualquer coisa, solta, faísca para todos os lados, ao invés de simplesmente de poder responder, poder dar aquela situação que precisa ser dado. Então, o sofrimento vai vir da dor, que é ali, é inerente àquele processo. Ninguém passa por uma situação de transtorno alimentar sem ter sofrimento e sem ter uma família sofrendo, mas a resistência que eu coloco. Então, o sofrimento vai ser isso, essa dor versus a resistência. É a comparação de nossas realidades com nossos ideais. A vergonha, muitas vezes, eu não deveria estar passando por isso. Eu deveria estar melhor do que eu estou, né? Então, a autoestima, essa comparação de que eu não deveria estar aqui. E com isso eu não aceito esse sofrimento, essa dor. O sofrimento emocional resulta do desejo que as coisas sejam diferentes do que elas são. Eu não vou conseguir, por mais que eu negue, eu não vou conseguir deixar de ter um transtorno alimentar, negando, né? Ele está ali, né? A dor está ali. Não é negando que eu vou deixar de ter essa dor. A atenção plena permite parar de resistir à realidade, porque mantém toda a experiência na consciência sem julgamento. Então, é essa busca desse não julgamento, dessa percepção, dessa observação. Então, até um exercício que a gente pode tentar praticar e sugerir para os pacientes, muitas vezes, naquele momento em que eu estou tendo, vem toda aquela emoção, né? O que é que está ali? É um eu observador ou é um eu julgador? Como é que seria isso para os transtornos alimentares, né? Então, no transtorno alimentar, o que é que a gente vai ver muito claramente? Esse auto-julgamento negativo, uma voz crítica intensa e muitas vezes até uma autoagressão. Autoagressão por palavras, autoagressão por situações que se coloca, autoagressão por automutilação, né, a autoagressão corporal. A gente vai ver esse perfeccionismo, então nada é bom, sempre está faltando. A pessoa só olha esse negativismo, olha pelo que está faltando, olha pelo que os outros têm e eu não tenho, pelo que os outros conseguiram e eu não. Essa desconexão, essa separação, que os outros estão bem e eu estou mal. E a negação é muito comum, né? A gente vai ver principalmente em doenças como a anorexia nervosa, faz parte da doença negá-la, faz parte da doença, negar a fome, negar vários aspectos, negar a magreza, negar vários aspectos da doença. Muitas vezes o paciente com bulimia chega para a gente, mas ele não consegue falar do que está passando, né? A vergonha, o sofrimento é tão grande ali ao redor, aquela dor é tão grande que há essa negação, e só com o tempo mesmo, com muito vínculo, com muita abertura para que esse processo seja um processo sem julgamentos, né, de que ali não tem um juiz, tem um profissional que está facilitando aquele processo, esse paciente ele consegue, né, ter esse espaço de compaixão para falar sobre as maiores dores dele. E aí, o que é que a autocompaixão pode nos ajudar no tratamento do transtorno alimentar? Essa percepção do sofrimento, né? Há sofrimento, não tem como. Como é que alguém que está ali passando por uma situação de anorexia nervosa, de compulsão alimentar ou de bulimia nervosa, pode negar que está sofrendo? Está sofrendo, está ali. Essas habilidades de enfrentamento, então, no momento que eu consigo perceber, dar o tamanho certo desse sofrimento, né, e me perceber como alguém merecedor de melhora, alguém merecedor de superação daquele momento, eu posso buscar desenvolver essas habilidades de enfrentamento. E muitas vezes o fato de aderir ao tratamento já é um processo de autocompaixão. Esse reforço dos pensamentos gentis,
É muito comum a ruminação, né, de pensamentos ruins, dessa mentalidade em que eu só vou ser boa quando eu tiver um corpo tal, essa total desconexão com o merecimento, com o valor, independente de corpo, independente de classe social, independente de doença ou não doença. Então, esse valor por si só do ser humano. Promover o autoapreço, então a autocompaixão, ela busca o tempo todo isso, né, de que aquele ser, ele consiga se perceber como um ser merecedor, simplesmente por ser humano. E a substituição dos padrões punitivos. Muitas pessoas, né, boa parte é criado com esse padrão de punição, né, então fez algo errado, vai ser punido, e aí a gente pode perceber como fez o paciente perceber que o fazer errado vai fazer parte, sim, da experiência humana, como eu posso olhar para isso e como eu posso melhorar. Não numa situação de simplesmente de uma autoindulgência, mas numa busca de ser melhor. Quando há inclusão da autocompaixão na recuperação dos transtornos alimentares, são incorporados na vida do indivíduo respeito a si, alegria e um estímulo a saborear a própria vida. A prática dessas habilidades permite que a pessoa perceba a conversa mental de forma consciente, podendo então ir estabelecendo padrões internos fortalecedores. Essa é da Paula Teixeira, que é uma das pessoas que trabalha com autocompaixão aqui no Brasil. Como é que seria na prática? Né? Então, os dois livros, como eu falei para vocês lá, trazem sugestões de práticas para que a pessoa consiga desenvolver essa habilidade. Eu recomendo enormemente que quem se interessa pelo tema, comece a procurar, já tem vários grupos online, tem cursos online de autocompaixão, então, assim, se é algo que lhe interessa e que você tem interesse de, quem sabe, trazer esse, vamos dizer assim, não é simplesmente que eu vou fazer práticas de autocompaixão com o meu paciente, mas o fato de você desenvolver essa habilidade, né, na sua vida pessoal, muda a forma como você olha o sofrimento, tanto o seu como o do outro. E não tem como não mudar a forma como você encara o tratamento, aquele tratamento que você está dando ao outro. Então, principalmente essa coisa da culpa, que é muito comum no trazer, né, esse julgamento interno, ele muitas vezes vai ficando de lado, tanto pessoalmente como no momento que você vai tratando, né, o paciente. E é uma prática, é uma habilidade, né, então precisa estar sempre sendo colocado, sendo exercitado para que realmente a gente consiga desenvolver. Então aqui tem algumas sugestões: praticar o tratamento a si mesmo como um bom amigo, atenção à linguagem, isso é uma das principais, né, coisas, então utilizar palavras de compreensão, encorajamento, apoio, gestos físicos de afeto, então muitas vezes em situações de extremo desconforto que se passa, uma situação foi agredida ali verbalmente, de muita raiva, de muito constrangimento, então acariciar os braços, né, um alto abraço assim, sem, tanto pode ser no pessoal como em reservado, como muitas vezes em situações em que você está exposto, não precisa, vou ficar me abraçando, mas, né, uma situação em que você consiga perceber ali que você se percebe sofrendo naquele momento e que aquilo dali vai passar e que você pode ser gentil consigo mesmo naquele momento. Há essa liberação de ocitocina, que é esse hormônio do vínculo, das emoções prazerosas. Então, a gente busca essa validação das próprias necessidades, essa expressão de empatia por si mesmo, ao invés de condenação, autoconselhos. Então, é esse eu observador, se perceber e se aconselhar. Buscar ajuda, aceitar ajuda, a escrita, carta para si mesma a respeito dos problemas, a partir de um espaço de aceitação e compaixão. Então, essas são algumas dicas, mas nos livros é bem mais completo, e da mesma forma nos programas em que
pode se desenvolver, se busca trabalhar essa habilidade. Como eu disse, então, é uma habilidade que precisa treino. Todo mundo pode, todo mundo deveria, e depende realmente desse treino para que a gente consiga desenvolver essa habilidade. Tá? Aqui são as sugestões que eu havia falado, tem alguns sites, né, de pessoas que trabalham com autocompaixão. No TED também tem algumas coisas da Kristin Neff. Esse é o site dela, selfcompassion.org, em que você tem lá a parte da pesquisa e tem muita coisa. Quem se interessar também pode entrar lá, tá? Deixo aqui também, não é sobre compaixão, mas falando de Rogers e que parece muito com o que a gente fala, né? Quando me aceito como sou, então posso mudar. Curioso paradoxo. Deixo aqui uma fonte de compaixão enorme, que é um pet, um bichinho de estimação, um cachorro, né? Sempre disposto, você nunca tá feio, você nunca tá desarrumado, você pode ter o pior emprego, pode ser a pessoa que não tem nada para dar, mas está ali como alguém sempre disposto a te dar amor, te dar carinho, tá? Esse é o meu. Então, obrigada. Eu deixo o meu e-mail à disposição, se alguém quiser tirar alguma dúvida, é um prazer, tá? E espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom trazer esse tema para vocês.